Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já contratou Gabriel Paulista, Matheus Pereira e Pedro Milans. O próximo reforço pode ser Cauã Diniz, volante de 21 anos de idade que pertence ao América. Esse jogador foi muito bem avaliado pelo departamento de scout do Timão e poderia chegar ao Corinthians sem custos. Cauã entrou na justiça e conseguiu, em primeira instância, a sua saída do América. O Coelho lhe devia 2 meses de salários em carteira, 4 meses de imagem e fundo de garantia. A audiência está marcada para 26 de janeiro, mas os representantes do Cauã Diniz e dirigentes do América chegaram a um acordo para que o atleta saísse sem justiça, deixando 30% do valor de uma venda futura para o Coelho. Diante desse cenário, vai caber ao Cauã e a seu representante, o Diogo Silva, escolherem o próximo clube. O Botafogo é um dos principais interessados, mas, segundo o staff do jogador, o Corinthians entrou na parada e pode acabar levando a melhor. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do Corinthians que tratou o negócio de maneira mais fria, muito menos quente do que eu ouvi de representantes do atleta. De qualquer forma, se você não conhece Cauã Diniz, volante revelado no próprio Coelho, deixou excelente impressão na reta final da temporada passada, jogando como titular absoluto sob o comando de Alberto Valentim. Jogador que disputou 37 jogos com 2 gols e 1 assistência, chegaria sem custos, com o Corinthians ficando com 70% dos direitos econômicos e deixando 30% para o América. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Edmar José, saiu no meu timão que o Savarino quer vir demais. É assim, o Savarino não quer sair do Botafogo. E ele ganha 1.200.000 reais. Se bem que o Corinthians acaba de fechar com o Gabriel Paulista para pagar 900.000 reais por mês por um zagueiro, né? Então eu não duvido que o Corinthians tenha a capacidade de suportar esse salário de 1.200.000 do Savarino. Eu acho que seria um baita reforço. Mas, vamos lá. Garro, Savarino, Memphis e Yuri. É que o Memphis não vai ficar por mais muito tempo, né? Então a gente não pode esquecer que o Memphis fica só até junho e que o Yuri pode ser vendido na metade do ano. Então acho que faz sentido o movimento, tá? Acho que seria bacana para o Corinthians. Boa noite, Nicola. O Corinthians vai trazer alguém? Você está sabendo de alguma coisa? Vai. Um volante, Alan e Alisson, são 2 nomes que agradam, embora o Alisson do São Paulo tenha ficado um pouco mais difícil, e 2 atacantes de lado de campo, tá bom? Alguma notícia quente do meu timão hoje? Muitas, né? O Corinthians fechou com o Pedro Malins. Qual é Malins? Peraí. Ainda não fechei, não guardei o nome. Pedro Milans, tá? Lateral direito, uruguaio de 23 anos de idade. Ele não renovou com o Peñarol por opção e assinou um contrato de 4 temporadas com o Corinthians, tá? Jogador extremamente equilibrado entre ataque e defesa, embora ataque melhor do que defenda, mas é um uruguaio. Então tem características defensivas interessantes. Ele é mais alto que o Mateuzinho, experiência internacional com jogos grandes pelo Peñarol, enfim, o pessoal do Corinthians gostou bastante. Márcio Medeiros. Boa noite, Nicola. Sobre Savarino, Timão tem chances ainda, parabéns pelo programa. Obrigado, Marcião. Cara, o Savarino tá fazendo o possível e o impossível para contrariar o Botafogo. Ninguém no Botafogo vai admitir, mas os principais jogadores do time estão sendo liquidados. Marlon Freitas foi vendido para o Palmeiras, o Barbosa foi oferecido ao Fluminense, o Savarino só não saiu porque recusou pelo menos 2 possibilidades. A última delas, e a mais quente, era do Fluminense. Fluminense e Botafogo tinham um acerto. O Botafogo fez pressão a semana inteira passada para que o Savarino aceitasse a proposta do Fluminense e o Savarino não aceitou. O que o Fluminense fez? Se retirou da negociação nesse domingo. Por que o Botafogo quer se desfazer do Savarino? Porque ele ganha 1.200.000 reais por mês lá, é dono do segundo maior salário do elenco, e a avaliação interna é de que o custo-benefício para um clube com enormes dificuldades como o Botafogo não está valendo a pena. O Corinthians é um dos interessados no Savarino. E imagino que a negociação com o Botafogo não será um problema. O difícil está sendo convencer o Savarino a sair do Botafogo. Tá? Ele já recusou o São Paulo, alegando que não queria sair do Rio. Já recusou o Fluminense sem alegar nada. Ele só não respondeu ao Fluminense. Enfim. Corinthians, ao invés de contratar jogadores, tinha que pagar dívidas. Ô Max, mas está pagando, né? Já foram mais de 90 milhões de reais com o Matias Rojas, com o Santos Laguna e com a terceira parcela da CNRD. O problema é que ainda restam 113 milhões de reais em 6 dívidas diferentes, 4 delas que o Corinthians já perdeu na FIFA, ou seja, na Câmara, na primeira
na primeira instância. Agora, a Corte Arbitral do Esporte, em segunda instância, deve dar parecer favorável a esses clubes que cobram o Corinthians. Tem dívida com o Toluca pelo Pedro Raul, tem dívida com o Shakhtar pelo Maicon, tem dívida, enfim, tem mais duas dívidas. O Charles, dívida com o Midland pelo Charles, e tem mais uma com o José Martínez, ou com o time dos Estados Unidos, pelo José Martínez. Antônio Jaqueline, o que você acha do Matheus Pereira, que está assinado com o Corinthians? O Matheus chega por empréstimo, compensação financeira pequena, o Corinthians assume 100% dos vencimentos dele até dezembro. O Matheus, ele surge no Corinthians como Pirulão, esse era o apelido dele. Ele era um meio atacante super criativo, um cara alto. Ele tem um estilo meio parecido ao do Ganso, sabe? Aquele canhoto de muita capacidade, que dá o passe na vertical. Vai para a Juventus, passa pelo Barcelona B, ele não consegue vingar no futebol europeu. Mas vai muito bem no Fortaleza no ano passado, muito bem mesmo. Tanto que o torcedor do Fortaleza ficou revoltado ao saber que o Matheus Pereira saiu por empréstimo não vendido, tá? Acho um reforço interessante, estou curioso para ver como é que ele se sai de volta ao Parque São Jorge. O Jean está perguntando se o Félix Torres vai ou não para o Inter, e se o Héctor Hernandes tem alguma sondagem. O Héctor Hernandes e o Alex Santana estão treinando à parte enquanto esperam por propostas. O Félix Torres tem negociações avançadas com o Inter, mas o empresário do Félix Torres está condicionando a ida dele por empréstimo ao pagamento de uma dívida que o Corinthians tem para com o representante do jogador, tá? O Fortaleza da Massa. Pochettino no Corinthians. O que eu posso contar sobre isso é que o Fortaleza baixou sua pedida pelo Pochettino. No início estava pedindo 3 milhões de dólares, agora eles aceitam fechar entre 2 e 2 milhões e meio de dólares, e que Dorival Júnior e Marcelo Paz gostam bastante do Pochettino, tá bom? Guilherme Lavez, boa noite, notícias do Timão. Estava contando uma exclusiva agora. O Gabriel Paulista, que é torcedor do Corinthians, ele vai ao Timão para saudar uma conta antiga que ele tinha com o seu irmão corintiano fanático, que acabou falecendo, chega ganhando R$900 mil por mês. Outra coisa que eu contei agora há pouco, Félix Torres ainda não fechou com o Internacional, tá bom? O Lucas Lima, fala mestre Nicola, alguma chance de o Corinthians contratar o Michael do Flamengo? Hoje à tarde eu estava conversando com uma pessoa do Corinthians sobre reforços, contratações. Eu até confirmei, quero contar para vocês com exclusividade, que Gabriel Paulista vai ter, entre salários, direitos de imagem e luvas, direito a R$900 mil por mês. Confesso que eu me assustei, achei o valor muito alto. Aí a pessoa do Corinthians lembrou que no futebol turco ele tinha direito a muito mais grana. Ele abriu mão de bastante dinheiro para jogar no Corinthians, tá? Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Por que eu estou lembrando dessa história? Porque a coisa fluiu nessa conversa que eu tive com esse dirigente do Corinthians, até perguntar sobre atacantes, que hoje é uma prioridade. O Corinthians busca mais um volante e 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo. Quando eu perguntei sobre atacantes, a pessoa falou, não posso te falar, não vou responder. E eu entendi, beleza, faz parte. E o Corinthians acaba de contratar seu terceiro reforço para a temporada de 2026. Trata-se de Pedro Milans, lateral direito, uruguaio, de 23 anos de idade. Ele optou por não renovar seu contrato com o Peñarol e estava livre. Teve seu nome sugerido e avaliado pelo departamento de scout do Corinthians. Todo mundo gostou e o contrato está fechado. 4 temporadas, ele vai passar por exames médicos para assinar contrato, tornando-se assim a terceira contratação. Antes, Gabriel Paulista, ex-zagueiro do Besiktas, e Matheus Pereira, contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, já haviam sido contratados. Sobre o Pedro Milans, o que eu consegui apurar é que trata-se de um jogador bem equilibrado, que defende bem e ataca também com qualidade. Pouco mais alto do que o Mateuzinho, a ideia é que o Corinthians possa oferecer uma sombra para o atual lateral direito titular. A saideira sobre o Timão registrar que a busca agora se dá por mais um volante e também por atacantes, no plural. O Corinthians está muito preocupado em ter jogadores de velocidade para atuar pelo lado do campo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.